Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo, aquele a quem a Bíblia se refere como Consolador, como Espírito da Verdade e inúmeros outros adjetivos que são todos bons, óbvio. E para quem ainda não conhece muito do Evangelho, o Espírito Santo faz parte da Trindade, né? Então ele é Deus. E a Bíblia mostra o momento em que ele é liberado por Deus para todos nós, digamos assim, de uma maneira, palavra simples, que é quando Jesus sobe. Então, a partir do momento que Jesus ressurge, né, ele ascende aos céus e aí desce o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. E primeiro eu quero começar a partir do pressuposto de que a verdade de Deus é absoluta. Se você não acredita que a verdade de Deus é absoluta, nada do que eu falar vai fazer sentido para você. Nós vemos um tempo de muitas verdades, né? Que as pessoas dizem que tem verdade, cada um tem sua verdade. Mas para um cristão que vive a Bíblia, que segue a Bíblia, afinal é o único jeito de ser cristão, né? A gente acredita que a verdade de Deus é absoluta. Se ele falou, é e ponto final. Então, sem mais delongas, vamos lá. Um belo dia, eu estava assistindo uma pregação. E aí o pastor começou a falar sobre fortalezas, que, resumidamente, de uma maneira bem simples, são construções mentais baseadas em mentiras. Então, exemplificando, uma fortaleza é quando você não acredita em você. Você se rebaixa, você acredita que você não tem valor nenhum. E isso acaba sendo uma construção mental baseada em mentiras que você foi ouvindo ao longo da sua vida, ou que você foi recebendo de outras pessoas ao longo da sua vida. E após aquela ministração, eu fui buscar em Deus fortalezas que haviam em mim. E o Senhor me fez lembrar dos momentos em que eu me senti rejeitada. E que por tudo aquilo que eu passei, eu comecei a ter um sentimento, uma mentalidade de rejeição. De achar que em muitos aspectos eu não tinha valor, que eu não merecia tais coisas, ou que eu não merecia, sei lá, algumas coisas boas, alguns relacionamentos bons, enfim. O Senhor me direcionou para momentos da minha vida em que eu me senti rejeitada. Situações em que muitas vezes as pessoas agiam não com a intenção de me fazer sentir rejeitada, mas na minha mente eu recebi aquilo como rejeição. E uma coisa que eu vi uma vez é muito verdade, é que a palavra, ela é metade de quem fala, metade de quem ouve. E não necessariamente as pessoas falam coisas pra gente com a intenção de nos diminuir, de nos fazer sentir menos, mas muitas vezes porque nós nos sentimos fragilizados, porque nós estamos fragilizados ou porque nós temos nossos problemas, nós recebemos isso negativamente. E o Espírito do Senhor me conduziu a liberar perdão para essas pessoas e a repensar essas situações. Então, em oração, eu fui liberando perdão. Fui dizendo, eu perdoo tal pessoa, eu perdoo tal pessoa, eu perdoo o comportamento, perdoo tal pessoa que se comportou, que apesar de eu saber que me ama, se comportou de uma forma que fez com que eu me sentisse rejeitada. E eu confesso para vocês que aquilo foi muito libertador. Eu vejo na minha vida muito o Espírito Santo me guiando para a sobriedade. Sabe, muitas vezes nós ficamos embriagados com as nossas emoções. E a gente acaba misturando tudo. Não sei se já aconteceu com você isso, mas a gente acaba misturando tudo. A gente entende as coisas, muitas coisas erradas. E aí, quando o Espírito Santo vem, ele mostra pra você, olha, não é isso, é aquilo. Calma, você entendeu errado. Olha, o que você acha de eu te mostrar um outro caminho? Então eu vejo muito o Espírito Santo como esse guia, esse parceiro. Ele, gente, não é à toa que nós somos templo do Espírito Santo. Não é à toa. E eu vejo a gente muito negligenciando isso, sabe? Tipo, minimizando o papel do Espírito Santo. Mas enfim,
eu comecei essa jornada com o Senhor com relação à rejeição. Confesso para vocês que ainda não terminou, tá? Eu ainda não sou completamente curada com relação à rejeição, mas eu já avancei bastante. E eu acho que, aliás, o papel o Espírito Santo, ele vem não só me mostrando aquilo que eu tenho que perdoar ou aquilo que eu tenho que abandonar, que liberar perdão, mas ele vem me ajudando a construir uma nova mentalidade. Ele vem me ajudando a construir, olha, você se sentiu rejeitada, mas olha o que a palavra diz sobre você. Você aceita, Deus te aceita. Olha, você não tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar a seu respeito, mas com o que eu penso a seu respeito. E o que eu penso a seu respeito não tem nada a ver com o que as pessoas pensam a seu respeito, porque eu te conheço. Olha, eu conheço as suas intenções. Então essa parceria é muito rica. E eu já me beneficiei dela em inúmeros casos, não só para tratar coisas em mim, mas também para lembrar de algumas coisas. Eu nunca esqueço o dia que o Senhor me lembrou de pagar a faculdade, cara, pós. E se eu não tivesse pagado naquele dia, eu teria perdido a minha matrícula. E eu não sabia. Gente, eu não sei, eu acho que eu falo sem medo de errar, que o Espírito Santo é meu amigão, cara. Ele é meu amigo. Ele me lembra das coisas, ele me puxa a orelha quando eu preciso, e ele já me puxou a orelha. Eu lembro de situações, eu lembro de uma situação muito específica, que eu tava no trabalho e as pessoas estavam rindo a respeito de uma imagem que mostrava crianças. A ilustração não tava bonita. E a gente começou a rir, falar, nossa, sei lá, que criancinhas bizarras, né, não sei o quê. Gente, quando eu meio que saí daquela conversa, veio aquele peso do tipo, você não devia ter rido. Por quê? Porque pode ter crianças que são na realidade com aquela aparência. Ou a aparência é pior, e você não devia ter rido. E me deu um constrangimento que eu fiquei, nossa, tá bom, Senhor. Então ele nos ajuda em tudo, praticamente, tá? Eu poderia contar vários outros casos, gente, mas eu vou parar por aqui hoje. O que vale a pena a gente levar dessa experiência é que Deus sabe o melhor caminho. Ele sabe o que é verdade, ele sabe te mostrar. Ele, só ele, tem o poder de falar o que é verdade e ponto final. Mano, ele tem. E eu quero terminar com um versículo falando sobre fortalezas, tá? Lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 10, 4. Deixei anotadinho para não esquecer. 2 Coríntios 10, 4. Ele fala assim, Paulo fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então vale a pena você aprender um pouquinho sobre fortalezas. E lá em João 14 fala, mostra Cristo falando sobre o Espírito Santo. Se você quiser dar uma lidinha depois, é lindo, é uma das minhas passagens favoritas. E porque, sabe o que é interessante do Espírito Santo? Nesse capítulo, se eu não me engano, que Jesus fala, eu acho que é nesse capítulo mesmo, ele fala assim, que é o Espírito que o mundo não pode ter. Ou seja, nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito de Deus, que o mundo, aqueles que não têm a Cristo, não podem ter. Só pode ter quem recebeu Cristo. Quem não recebeu Cristo não tem o Espírito Santo. E eu acho que vale muito terminar esse vídeo falando que não há motivos para nós que temos o Espírito Santo vivermos em engano. Eu já vi muitas situações de pessoas falando assim, ai, mas eu fui enganada em tal situação com tal pessoa, ai, eu me relacionei com uma pessoa e no final a pessoa não era nada daquilo. Eu fiquei, mano, tipo, porque você não consultou o Espírito Santo, sabe? A respeito de pessoas, tá, gente? Isso é fundamental. A respeito de pessoas,
Consulte o Espírito Santo quando você tiver dúvida com relação a alguma pessoa. Será que tal pessoa é isso mesmo? Será que eu devo fazer um negócio com tal pessoa? Será que eu devo, sei lá, namorar com tal pessoa? Deus me revela quem essa pessoa é porque Ele mostra. Aí a questão é o que a gente vai fazer com aquilo que Ele mostrar, né? Se a gente vai passar um pano, vai falar, ai, mas pensando bem, acho que eu vou assim mesmo. Aí já é uma escolha nossa. Mas nós temos a faca e o queijo na mão para não vivermos em engano, tá bom? E nem em mentiras. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Se você curtiu o vídeo, deixa um like da hora aí para nós. Segue, se inscreve no canal, segue, ó lá. Se inscreve no canal, que muitas outras histórias eu vou dividir aqui com vocês. E eu espero que te acrescente. Um beijo.